Meu nome é Margarete Aparecida Caniati. Eu entrei na Fundação Educacional de Bauru em 1978. Eu tinha 17 anos na época. Ingressei lá através de um professor que eu conheci, fui fazer um teste que estava precisando de digitadora. Fiz o teste, passei, fui, aprendendo, ser digitadora é rapidez, né? Quanto mais rápido, né? E tinha muito serviço na época, então a gente precisava ser, aprender, E e quantas digitar. digitadoras tinha na época, além de você? Na época que eu entrei, a gente, mais ou menos umas 4, mas aí o serviço foi aumentando, nós chegamos a trabalhar em 13 pessoas. E qual era o serviço? A gente fazia serviço externo. Então eu trabalhava para a Prefeitura Municipal de Bauru, para o DAI, para a Coab, fazia o serviço interno, da fundação, folha de pagamento, todo o material acadêmico, frequência dos alunos. Tudo isso lá na Falcão era um computador 1130 que tinha uma capacidade de memória muito pequena para a época, mas já era avançado o equipamento. Era avançado. As máquinas eram máquinas IBMs, que eram cartões na época, e elas davam muito problema, elas eram velhas, a gente tinha um técnico que ia um dia sim, o outro dia também, porque quebrava, as máquinas quebravam demais, os cartões enroscavam, era bem trabalhoso. A gente lembra que era aqueles disquete de 5 polegadas, né? Era um absurdo de grande o disquete, né? Você lembra disso? Isso, eram umas fitas, Eram também umas fitas. E como é que era formado o setor que vocês trabalhavam lá? Era uma sala, segundo o Mitsu falou, que era o Centro de Processamento de Dados. Isso, CPD. era CPD, era um Centro de Processamento de Dados. A gente tinha uma sala pequena, sem janela, sabe? E na época era autorizado fumar naquela sala, é muito interessante, Porque 5 pessoas dentro da sala, 3 fumavam e uma não. Já imaginou, Uma sala pequena, sem janela, Era, complicado. Como é que era o turno de trabalho? Vocês entravam que horas? Como é que era? 6 horas de manhã, 6 horas da tarde. A gente entrava às 7 da manhã, batia ponto. E depois a outra turma, entrava, a gente, saía às 13, e a outra turma entrava às 13 e saía às 19. E trabalhava de sábado também, era 36 horas, não era 30 horas, era 36 horas. Então de sábado, quando eu trabalhava à tarde, a maioria eu trabalhava à tarde, eu saía às 19 horas da noite. E qual que era o volume, quem que tinha maior volume de trabalho para vocês? Era o DAI, a prefeitura, vocês emitiam carnês, faziam... Isso, a gente fazia tudo isso. A prefeitura tinha o volume maior, porque a gente também, digitava o que entrava e saía, fazia os cadastros, dos terrenos, Então, tinha também, a gente falava, era o serviço mais complicado, porque digitar numéricos é fácil, mas, nomes, endereço, então a ficha era muito demorada de fazer. Então chegava aqueles pacotão da prefeitura, era de chorar, porque era demorado. E com relação aos alunos, como é que era feito? Era vestibular? Vocês tinham que preencher, perfurar cartão? Como é que funcionava? Conta pra gente. Então, o vestibular dos alunos, era feito, no próprio cartão. A gente entregava o cartão para eles e depois era colocado dentro de um... Eu não esqueci o nome agora, gente. De um invólucro ali. Tinha um nome aquilo, sabe? Era uma pasta que a gente pegava uma caneta e digitava, como a loteria antigamente. Quer dizer, era uma caneta com ponta de aço. Isso, a gente furava, a gente colocava o cartão então dentro, daquele, como se fosse um envelope. Era um cartão de resposta? Era um cartão de respostas. Você Isso. clicava e depois punha no computador para processar. Isso, era bem complicado. E a gente fazia isso no final de semana. Geralmente de domingo fazia isso, porque durante a semana era muito serviço. Tinha que ser feito de domingo. E você se lembra dessa época do vestibular? Era muito procurado o vestibular da Fundação? Era muito procurado. A Fundação, principalmente engenharia, ela era muito
conceituada. E lá na Falcão você ficou quantos anos, Márcia? 7 anos na Falcão. Aí, aquele prédio, né, passou para a educação e nós viemos aqui para o IPMET. Eu continuei digitando aqui no IPMET mais ou menos um tempo, aí talvez mais uns 3 anos. Aí, porque a gente não podia mais fazer serviço externo, né? Depois que, que passou para, a universidade, né? Não podia mais ser... Na UB ainda fazia serviço? Na UB fazia um pouco ainda, foi diminuindo, né? E como é que era? Conta pra gente essa trajetória de vir aqui pro campus. A gente sabia que o ônibus só funcionava até às 11, parava na cantina, para chegar no IPMET, tudo isso aqui era terra. Isso, a gente pegava o ônibus no centro, 2 ônibus, né? Porque eu morava na Bela Vista e até a cidade, a gente falava cidade, que hoje a gente fala centro. Pegava um outro ônibus na Rodrigues e parava na cantina da FEB. Dali ele andava até o IPMET e era terra. E que horas era isso? Bom, para quem trabalhava de manhã, tinha que descer ali naquele ponto, no máximo 6h45, 6h40, senão não conseguia bater o ponto, porque era ponto, tinha que bater certinho. A cada 10 minutos que a gente chegasse atrasado, se ia somando. Cada 30 minutos, descontava meio-dia. Então, precisava chegar no horário. Não tinha compensação de horas, né? Não tinha compensação de horas. Tinha mesmo que cumprir e bater o ponto ali. E o pessoal da noite, por exemplo, tinha que sair no máximo 10 horas? Porque o A ônibus maioria do pessoal à noite tinha mais a opção de moto mesmo, né? Porque não tinha ônibus, não. Chegava um horário, não tinha mais ônibus. E o pessoal da noite chegava a varar a noite trabalhando? Sim, sim, de madrugada o pessoal ficava cortando, né? Porque geralmente sai a lista, né? Era uma lista enorme que precisava ser picotado, a gente falava picotado, cortado, né? Que é tirar do lado dela ali, né? Porque era matricial, né? Isso, cortava, depois passava em outra máquina para cortar e mandar esses carnê para casa. Do contribuinte. Quem que era o diretor, o chefe na época do CPD? Quem que comandava? Assim? Quando eu entrei em 78, era o Neto Briguente. Depois passou para o irmão dele, o Sérgio Briguente. Depois, ainda lá na Falcão, ainda teve o professor Fresina. Então, lá eu tive 3... Lá era chefe, a gente falava chefe. Não era diretor, era chefe. Então, só lá eu tive 3. E aqui? E aqui no IPMET eu acho que era o Mitsu, viu, na época. E depois aqui onde eu estou agora atualmente, eu passei por mais uns 3 diretores, 4. Você lembra de algum fato assim curioso que você queira contar, que aconteceu? Eu tive que digitar tudo de novo, perdi tudo. E a gente perdia bastante coisa. Isso depois da época do VAX. Se a queda de energia, aí perdia todo o serviço. Não gravava, época, né? não gravava nada. Né? Na época do cartão não tinha esse problema, né? Porque não era gravado, né? Mas nas fitas, sim. Então, a gente perdia todo o serviço, voltava aquele volume enorme. E a vontade de chorar, porque, né? Não é fácil perder serviço. Alguma vez chegou a doer a mão ou dar lesão? E como? Não como. A gente, né? Para um pouco, a gente tinha 10 minutos a cada, talvez, né? A gente parava uns 10 minutos dessas 6 horas para descansar um pouco. A mão formigava. Conta para nós, você que viveu tudo isso, como é que foi começar na fundação, passou um período na UB e aposentou na Unesp? Conta essas 3 fases na sua vida. Bom, a primeira fase foi bastante trabalhosa, né? A segunda já foi mais tranquilo, mas aí a gente trabalhava ainda 36 horas, trabalhava de sábado, né? Então foi complicado também, né? É a fase que a gente casa, tem filho, então era aquele corre-corre. Aí foi melhorando, né? Porque, né? Tiraram o sábado. Aquilo foi uma benção, né? Na UB tiraram o sábado? Tiraram o sábado na UB. Uhum. Aí já ficou mais tranquilo. Aí foi, né, ficando mais tranquilo. Na UB de trabalho externo foi diminuindo também? Foi diminuindo tudo, porque a gente não podia mais fazer nada externo.
Então terminamos todo o trabalho e o pessoal que não tinha, né, que nem a prefeitura, a Coab, então o pessoal ia até lá, eles, né, compraram os equipamentos e a gente ia até lá com a, né? Vocês davam um curso Isso, lá? a Beth mesmo, ela saía do serviço aqui e ela ia para a Coab para fazer executar o serviço lá. Até que depois foram contratando, porque precisava de gente com experiência. Não adianta você digitar devagarinho, que não, né? Então precisava de gente com experiência. Agora, o vestibular da UB já era diferente para vocês digitar também ou não? Ou aí não era mais cartão o VAX, né? Não era mais cartão. O VAX já era outra tecnologia. Era outra, mas eu não trabalhei nessa época desse vestibular, já era diferente. Eu fiquei muito tempo sem trabalhar no vestibular. Depois que eu tive os filhos, eu voltei a trabalhar em vestibular, agora que os filhos moços. Porque eu não... Tá, mas em termos de digitar as coisas do vestibular, no VAX, era diferente? Olha, João, Não lembra? não lembro Não tem esse. problema. Depois virou o Nesp. Aí é uma mudança da água para o vinho. Nossa, totalmente. Aí já estava aqui embaixo. Aí já estava aqui no prédio onde tem a placa do professor Frisina, né? Aí ali a gente teve, né, pouco serviço também. Então, na verdade, separou, né? Quando nós viemos aí para o prédio, foi onde teve a separação das unidades. Então, mas a separação das unidades aconteceu em 1990. Foram 2 anos depois da estadualização. Até então trabalhava tudo junto. Trabalhava todo mundo junto. Engenharia, FAAP, tudo etc. junto. Todo lá naquele prédio onde tem a placa do professor Frisina. E como é que foi feita essa divisão? Como é que você veio parar na UFC? Quem que fez a divisão? O professor Frisina fez toda a divisão, porque ele era, né? Ele era o... Era como um político lá dentro, né? Nosso paizão, né? Era um paizão, então todo mundo, né? Tinha um respeito muito grande por ele, né? E ele que, né? Vamos dividir, então, né? Ele falava, Betinha vai ficar comigo, né? A Marga continua no prédio, então, né, vai ficar com o Mitsu, porque, né, Rochael, né, na época, Suzana né, foi o Rochael também era, né, vai ficar na FE, né, então, né, foi dividido assim, né, professor Frisina que, né, foi ali, né, fica bom assim para você, não fica, né, e assim foi dividido. E como é que foi essa trajetória dentro da Unesp, né, porque... Diminuiu muito o serviço e os equipamentos evoluíram muito, né? Isso. Então, de digitador eu passei para telefonista, recepcionista, secretária, porque a gente teve que se adaptar, né? Não tinha mais como, né, fazer serviço de digitação, então vamos fazer outro serviço. E aí você fazia as RMS, as solicitações, auxiliava os diretores. Isso tudo no começo. Depois eu comecei a aprender, né? Aprender um pouco, né, sobre, né, equipamentos, né? Aí me passaram outro serviço que é o Cisma, né? Que era enviar equipamento, né, de informática para assistência externa. Esse serviço também era muito trabalhoso. Então, me ocupava muito tempo. Por quê? Os equipamentos da Unesp eram muito velhos. Você enviava, por exemplo, uma impressora para o concerto, ela funcionava, ela ia para assistência, voltava bonitinho. Trabalhava mais um mês, a bichinha quebrava de novo. Não é que o equipamento da Unesp, era equipamento da UB que foi incorporado pela Unesp. Foi, era tudo muito velharia. Então, o professor falava, quebrou de novo, manda de novo. Então, né, ficava um amontoado de equipamento na assistência externa. E ele tinha, o Cisma era como uma assistência médica, ele tinha cada um dos equipamentos. Uma assistência autorizada, né? Eles tinham uma numeração que era pago, né, pela reitoria. Era uma assistência médica para eles. Mas era trabalhoso porque voltava, o equipamento ia e voltava. Além do fato de você perder as digitação antiga. Recentemente, aqui de 10 anos, você lembra de algum fato que aconteceu aqui já aqui já não era CPD aqui, nem DTI. Era polo. Era polo computacional. Era polo. Aí era interessante porque a gente atendia o telefone e as pessoas falavam polo. Ai, polo sul ou polo norte? Eu tinha vontade de desligar o telefone. Nossa. E você lembra de algum acontecimento, algum fato? Porque eu me lembro, o
o pouco tempo que eu estou ali, de muita confraternização, muita amizade, muita família ali, né? Todo mundo, Muitos né? profissionais são excelentes, né? Os profissionais da informática, não sei, é uma educação, um jeito de tratar as pessoas é muito bom trabalhar com eles. Você quer contar mais algum fato, algum acontecimento? Eu queria que você falasse também de o que marcou a sua trajetória profissional, assim, que você leva para o resto da Bom, vida. foi uma vida, né? Eu criei filhos, né? Adquiri minha casa, meu carro. Estou aposentada faz 2 dias. Então, a universidade em si, né? Praticamente, né? É a minha vida, né? No seu ponto de vista, você que veio da Falcão e vê um campus desse tamanho, com todos esses prédios, o que você sente? Então, na época que nós viemos para cá, era mato, né? Isso daqui tinha, né? Era um prédio, né? Um prédio era da engenharia, né? Não tinha mais nada, aqui tinha o IPMET, né? Depois, né? Foram construindo, né? O que dá mais tristeza de ver é desmatamento, né? Para construir, para melhorar, para ficar essa cidade que é hoje, o que precisa ser feito? Desmatar. Isso dá uma, né? A gente fica triste. Mas, né? É o progresso, né? Tem Não outro tem jeito? como, né? Tem pergunta? Tá tudo bem? O que você quer falar que eu não perguntei? Tranquila. Então, eu vou pedir para você deixar uma mensagem do seu coração. Eu sinto, Marga, que eu tô lá, isso aí é um depoimento que ela sabe, eu tô lá há 33 anos, né? Eu fiquei 5 anos só aqui, o resto eu tô lá, junto com eles. É das pessoas que nos deixaram, né? Isso aí dá uma dor no coração, porque o que você falou, o Frisino era um paizão pra gente, Mário Nelson era uma pessoa muito amigável também, Eliseu. Nós conhecemos pessoas assim que já foram, né? Quem sabe estar, né? Num lugar melhor. Mas olha, só de pensar, a gente fica assim, muito agoniada. O coração fica bem apertado, porque nós conhecemos pessoas muito, muito Iluminadas. iluminadas. O Eliseu era, assim, um menino maravilhoso e partiu tão cedo, né? Dona Luz. Professor Frisina era o paizão de todo mundo. Era uma delícia escutar ele contar. Ele tinha umas histórias. Às vezes era uma história tão boba, mas o jeito que ele conversava, maravilhoso. Deixa uma mensagem do seu coração para nós. Que conselho você dá para quem está entrando, para quem é novo, enfim, uma mensagem sua depois de 47 anos aqui dentro, essa vida toda, agora você vai começar a desfrutar, andou 8 quilômetros hoje. Nós queremos uma mensagem sua. Eu acho que eu sou feliz. Sempre pensei assim, sabe? O mais importante na vida não é ter carro, casa. É gostoso viajar, mas é ser feliz. E aqui, na Unesp, eu fui muito feliz. É Você ainda é, isso. porque você faz parte dela. É isso, gente.